Abel, opa. Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi a emoção do jovem Vanderlan e do Gabriel Menino. Como você se sente revelando tantos jogadores bons? É lógico, a necessidade de colocar o rapaz para jogar, mas ele sai emocionado, chorando por uma assistência, uma partida difícil, e o menino, por tudo que passou com ele marca o gol da vitória com um cruzamento de um menino que está subindo agora da base. É algo muito emocionante que mexeu também muito com o torcedor palmeirense. Olha, boa tarde em primeiro lugar. A prova de que nós confiamos no menino é que quando se lesionou o Jailson, nós não fomos buscar nenhum jogador. A prova de que nós acreditamos no menino, porque seria fácil, porque perdemos um jogador, íamos buscar outro, porque ele lesionou-se, não é? O Jailson, e nós lesionou-se, é menos um. E para as pessoas que isto é uma prova daquilo que nós acreditamos nos nossos jogadores, e vamos lhe dar provas e vamos dar oportunidades. Depois cabe-lhe a eles fazer o caminho. Portanto, o menino, não há dúvidas nisso, nós não fomos buscar nenhum 8, mesmo o próprio Jailson tendo-se lesionado, nós fomos buscar ninguém. Sobre o Vanderlan, o caminho natural, eu estou aqui há 2 anos e ele estreou-se connosco na Libertadores. E por mérito próprio, hoje é o número 2. Por mérito próprio, hoje é o número 2. Amanhã não sei. Hoje é o número 2. Porque no futebol nós sabemos que há lesões, há castigos, há meritocracia. E é verdade, o Jorge lesionou-se, fez 2 jogos muito bons e eu gosto, e os jogadores têm que saber disso. Gosto do Jorge, gosto de Piquerez e gosto do Vanderlan. E dentro desta hierarquia destes 3, há umas alturas em que o Piquerez é o número 1, o Jorge era o número 2 e o Vanderlan é o número 3. Hoje, daqui a uma semana ou 15 dias, não sei, hoje ele é o número 2. Portanto, mérito do trabalho dele, mérito da formação, porque é um moleque que já está aqui há muito tempo e tem cabeça, é muito predestinado, ele treina muito e bem em qualquer posição, ele faz de zagueiro, faz de lateral e acaba por ser, esses 2 jogadores acabam por fazer uma jogada coletiva, certo, mas onde esses 2 jogadores estão envolvidos e é fruto do trabalho deles. Abel, boa noite. É claro que todo jogo de futebol tem 2 times e as ações de um time elas sofrem influência do que o outro time faz, né? E eu estou falando isso porque quando a gente viu a escalação estava muito claro que o Internacional ia tentar fazer uma marcação mais baixa, negando espaços ao Palmeiras para sair em velocidade, e também ficou claro no intervalo que o Internacional ia mudar a sua postura, tentar jogar um pouquinho mais. Queria que você falasse como é que você planejou o Palmeiras para reagir a esses 2 cenários do Internacional e qual foi a participação do Palmeiras, das ideias do Palmeiras para que o jogo ganhasse essa configuração. Primeiro tempo empurrando o Inter para trás e o segundo tempo com o Inter um pouco mais presente no campo de ataque em relação ao primeiro. Obrigado. Olha, o Mano Menezes é um excelente treinador. É uma equipa muito bem organizada. Há quem confunda organização com ser retranqueiro. É uma equipa muito organizada, quer defensivamente, quer ofensivamente, e que veio aqui e em função de algumas ausências acabou por tirar o seu meio atacante e meteu o Wanderson, mais um médio, tirou o seu ponta de lança de raiz. Ele tinha 2 no banco, 2 pontas de lança, e acabou por jogar com um jogador mais veloz. Ocupou o meio campo com 4 jogadores e criou-nos algumas dificuldades, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte eu acho que nós entramos muito bem. A nossa intenção, porque sabíamos que íamos sofrer nos últimos 20 minutos, porque vínhamos com um desgaste físico muito grande. A nossa equipa entrou a 70% da bateria, né? Porque não há como recuperar. Íamos ter que sofrer nos últimos minutos e a nossa intenção era entrar como entramos, fortes, e tentar resolver o jogo na primeira parte. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? Onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas pelas 2 equipas que têm que ser protagonistas, não por uma terceira. É só isso que eu espero.
É que o campeonato seja resolvido nem pelo VAR, nem pelos árbitros, seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver muita confusão com o VAR. Né? Golos que são validados, volta atrás, vai ao VAR, se tocou neste jogador ou naquele. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. Quando, para mim, é falta no guarda-redes ou não é, e para ti é, para mim não é, o VAR não tem que entrar. Se o juiz assinalou o golo, é golo. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. Se era o mesmo. E eu perguntaram-me ao professor, vai depender de onde pararem o frame. Olha, se fosse golo, depende de onde pararam o frame. Eu só peço a quem está à frente deste organismo que façam todos um esforço. Eu não sei se eles também estão cansados, porque realmente é muito jogo, quer para nós, quer para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros também, é muito jogo, e como nós nos sentimos cansados, eles também têm esse direito de se sentir cansados. Portanto, só espero que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas, pelos intervenientes certos. É só isso que eu espero. Abel, eu queria apelar para a tua sensibilidade, você que se preocupa muito com o lado humano dos jogadores, de quem trabalha com você, o que aconteceu com o Renan, o acidente de carro, um garoto acabou matando uma outra pessoa. Como é que isso serve de exemplo? O que você pensa de tudo que aconteceu? Olha, as minhas primeiras palavras queria que fosse de sincero e profundo pesar e sentimento para a família da vítima, porque de facto é impossível nós recuperarmos o que aconteceu, e o pai daquela família, é impossível. Segundo, todos nós, quando cometemos alguma coisa de mal, temos de estar preparados para as consequências. E terceiro, eu acredito na justiça, e ela tem que ser apurada, e é por isso que ela existe. Portanto, não vou fazer nenhum juízo de valor antes da justiça fazer o seu papel e trabalho. Eu que posso dizer, durante o tempo que eu trabalhei com o Renan dentro do clube, e sei que ele trabalhou no clube desde os 11 anos, sei que foi internacional, eu pessoalmente só tenho coisas boas a dizer dele. E não me vou alongar muito mais nisto. Ele está no clube desde os 11 anos. E, portanto, é o meu comentário que eu tenho a fazer em relação a isso, e não vou comentar muito mais, a não ser, como te disse, dar os meus profundos sentimentos à família da vítima. Abel, boa noite. O Palmeiras agora terá uma semana cheia pela frente, né, depois de tantos jogos. Como que você já planeja trabalhar essa semana, e já sabendo também que o próximo adversário, o Ceará, joga num gramado que, como vocês já tiveram a prova quando enfrentaram Fortaleza, é um campo muito ruim, que tem algumas dificuldades para as equipes que querem jogar futebol? Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber do gramado, ninguém quer saber das viagens, ninguém quer saber do tempo de recuperação, ninguém quer saber. Portanto, vamos fazer o melhor que conseguirmos dentro dos recursos que dispomos. Mas só isso. Já vi que essa luta é uma luta perdida, né? Já desde o tempo de Tele Santana. Portanto, eu com isso não vou perder mais tempo com isso. É uma luta perdida. Há quem não queira ir com isto para a frente, e nem vejo a comunicação social tampouco a fazer força, a refletir sobre questões mais profundas. Não há interesse na comunicação falar sobre este tipo de questões. E, portanto, independentemente de como esteja o relevado, independentemente da viagem de 4 horas, independentemente do calor, né, vamos fazer o que fizemos até agora. Que a única coisa que eu peço aos nossos jogadores é darem o melhor deles, seja onde for, seja contra quem for, e jogar para vencer. E é isso que nós vamos fazer. Mesmo jogando com as pilhas a 70%, como foi hoje. Depois chegar ao final, fazer juízo, isto e aquilo, é desumano o que nós fazemos com estes jogadores, mas ninguém quer saber. Vocês já viram algum estudo feito sobre o número de lesões que existe neste campeonato? Alguém tem interesse nisso? Alguém faz esse estudo? Não querem saber. Portanto, se não querem saber, vamos todos. Vida que segue, não é? Vida que segue. Tudo bem.
Boa noite, Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Queria que você falasse sobre a torcida que, depois do gol de empate, como você já disse antes, que o Chiqueiro pegou fogo e ficou cada vez mais, ficou muito inflamada de uma forma pouco antes, já vista, mas pouco antes vista nesses últimos jogos, né? E falasse também da campanha dos 39 pontos, você fala no seu livro lá da campanha com G8, G11, 15 e 24 pontos. Qual o seu panorama de avaliação disso? O que você acha que tem que melhorar para frente? Obrigado. Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta que fizeste. E obrigado aos nossos torcedores por acreditarem na equipa até ao fim. Acho que hoje, sem o apoio deles, mesmo sofrendo o golo, nos ajudaram. Fomos buscar energias onde eu acho que nós não tínhamos. E isso fez com que os nossos jogadores acreditassem até ao fim. Sendo que na segunda parte o nosso adversário criou 2, 3 oportunidades muito boas para fazer golo. E com sorte, não é? Com sorte, o nosso, ou como vocês quiserem chamar, com sorte, uma delas bateu na trave e 2 competência do nosso goleiro, porque aí é competência, aí não é sorte, é competência. Nós também metemos 2 na do nosso adversário. O Dudu também teve uma grande defesa do goleiro, mas acho que foi um bom jogo onde o Internacional na segunda parte cresceu, não podemos mentir, cresceu, e foi, na minha opinião, pelas capacidades físicas, mais mobilidade, mais dinâmica, mais frescos para poder tomar boas decisões, e nós com a nossa alma, com o nosso coração, com a ajuda dos nossos torcedores, ganhamos porque acreditamos até ao fim. E na minha opinião, com alguma felicidade, mas pelo que fizemos na primeira parte e durante o jogo todo, de forma mais justa, na minha opinião. Em relação aos pontos, eu já vos disse, a nossa batalha este ano é jogo a jogo. Jogo a jogo, jogar para os 3 pontos. Eu disse-vos também que não sabia como é que a equipa ia reagir, já disse isso muitas vezes, em função do calendário, em função de jogos. Perdemos muitos jogadores, temos vários jogadores fora por lesões, mas como nós temos, outras equipas também os têm. E portanto fizemos o rodízio que tínhamos que fazer e vamos continuar a dar o nosso melhor, jogo a jogo. Aqui não adianta muito nós estarmos aqui a criar quem pode ser, quem vai ser. Há muitos candidatos à mesma cadeira. Vocês veem como está tudo embrulhado, portanto, os primeiros 4, 5 são todos candidatos ao título. E nós, jogo a jogo, e no final, sim, olhamos para a tabela classificativa, porque aí é quando há a bandeirada de xadrez, e aí não há formas de dar a volta. Durante o percurso, vai haver um à frente, outro atrás, primeiro, segundo, terceiro, e assim vai. Abel, boa noite. Ainda sobre a pontuação, dos 39 que o Palmeiras termina após as 19 rodadas, 20 foram conquistados como mandante e 19 como visitante. Qual que é a leitura que você consegue fazer desses números? É um equilíbrio que talvez seja o necessário para o Palmeiras chegar no final do ano com o título de Campeonato Brasileiro? Ou essa margem muito próxima talvez indique que o Palmeiras precise de um melhor aproveitamento dentro de casa, alguns pontos que acabaram escapando aqui no Allianz Parque nesse primeiro turno? Obrigado. Olha, eu ainda não olhei muito bem para os números, mas tem pessoas que o fazem e que esses números traduzem competência da nossa equipa. Não é a minha opinião, é facto. Porque há opiniões contraditórias, uns que gostam mais, outros que gostam menos. Eu troco 60%, 70% de posse de bola, 40% por mais 10 finalizações, porque para mim o futebol é golo. E as pessoas, não é? Porque eu lembro do Guardiola estar no Bayern de Munique e as pessoas acharem entediante porque era toca, as pessoas não havia. As pessoas querem Klopp, verticalidade, querem golos, querem oportunidades, querem samba, não é? E não sertanejo, não é? Quem gosta de sertanejo, eu é mais direto ao assunto, é criar oportunidades de golo, é rematar à baliza e não estar a aquecer a bola, não é? Mas isso eu respeito todas as formas. Os números dizem que somos uma equipa muito competente. Os números dizem isso. E algumas pessoas, sobretudo algumas pessoas, dizem que realmente os jogadores, isso gosto muito de ouvir a opinião de jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção italiana, que reconhecem competência à nossa equipa, e isso só nos deixa
e enche de orgulho e de responsabilidade. E pessoas fora do país também dizem muito bem desta equipa. Agora, se vamos ganhar, não sei se vamos ganhar. Agora que esta equipa faz tudo para ganhar, mesmo jogando a 70% das suas capacidades, que é o caso de hoje. O que eu mais pedi era chegar ao final do jogo e não haver mais lesões, porque não há milagres. Com as viagens que se tem, com falta de tempo para recuperar, com os gramados muitas vezes, uns bons, uns muito bons, porque tem. Também é preciso dizer a verdade, outros que não são tão bons, porque não é um gramado onde joga-se 3 ou 4 vezes por semana, ele vai ficar em condições? Não vai ficar em condições. Mas esses têm sido os nossos grandes adversários. E pronto, são 39 pontos, como te disse. Eu não olho para os pontos, eu olho para cada jogo, darmos o nosso melhor para o vencermos. No final, sim. No final, eu vou olhar e vou ver o que é que nos toca por aquilo que fizemos durante o jogo. Só espero, como te disse há um bocado, que este jogo seja resolvido dentro das 4 linhas, pelas equipas que têm que ser protagonistas. Né? Só isso. Eu só espero que não haja nenhuma equipa protagonista, a terceira que seja a protagonista. Que se tenha a responsabilidade e a humildade de perceber que há coisas que têm que ser melhoradas e que leiam, por favor, leiam a regra do VAR. Leiam. O VAR diz que só tem que entrar em ação quando é escandaloso. Porque se é dúvida, a decisão do árbitro prevalece. Não tem que o chamar. Leiam e leiam. Na escola, quando eu estava na escola, as perguntas de matemática eram interpretação. E uma das coisas que me ensinaram era lê a pergunta 3 vezes devagar. Lê a pergunta. E eu espero que quem é competente, até porque hoje com um telefone conseguimos fazer reuniões, que se uniformize as decisões. Não é contra uma equipa, a gente vê, acontece uma coisa, contra outra acontece outra, o mesmo lance. Não. Na Europa, os árbitros reúnem-se e metem lances que são de interpretação diferente e chegam à uniformização. Quando acontecer isto, a nossa decisão é esta. E hoje é muito fácil de fazer isso. É muito fácil. Com um telefone, via Zoom ou outra plataforma qualquer, é muito fácil a gente se formar para uniformizar as decisões. Que é para que não haja uma terceira equipa protagonista. Os protagonistas são os jogadores das duas equipas. Equipa A e equipa B. E não uma terceira. E é só isso que eu peço. É que não seja uma terceira equipa a ser protagonista deste campeonato. Abel, boa noite. Enzo Pedotti, da Rádio Prorrogação. Eu queria saber sobre reforços, mas não só reforços contratados como o Merentiel e o Lopes. O Vanderlan hoje foi um grande reforço, não sei se você já falou, mas eu cheguei agora há pouco, peço perdão se você puder Estás perdoado. repetir. Como pediste perdão, estás perdoado. Obrigado. E, além disso, queria saber um pouco sobre a queda do Veiga. Se atribui também ao calendário, a queda dos jogos, porque depois da lesão ele tem jogado abaixo do nível que a gente sabe que ele pode. Falaste bem. Depois da lesão, é exatamente isso. Lesão, jogos atrás de jogos, não dá para recuperar, não dá para trabalhar força. E é esperar agora para nós o recuperarmos fisicamente. Está tudo interligado. Isto, a técnica, a tática e a física e a mental, está tudo interligado. Não é? E é verdade, ele teve a lesão, regressou, tem que jogar, muitas vezes jogar sem estar recuperado, que é sobrecarga, e rezar que não volte a ter lesões. Vamos esperar agora para falar com o Núcleo de Saúde e Performance e perceber o que é que podemos fazer a esse nível. Mas, como ele disse muito bem, os jogadores têm que entender que durante a sua época têm que ser protagonistas quando estão bem, não é como eu estava a dizer, e quando passam por períodos de pouco rendimento, mas o esforço tem que lá estar. O esforço e o trabalho para a equipa tem que lá estar. E enquanto eles fizerem isso, por mim não há problema nenhum, porque eu sei que os jogadores é como as ondas do mar. Umas vezes estamos cá em cima e outras vezes estamos cá em baixo. Temos que saber lidar com o momento em que estamos em baixo para continuar a trabalhar para dar a volta. E o Vanderlan vem dentro daquilo que é a política do clube. Desde que eu cheguei, as pessoas sabem quanto dinheiro gastamos em reforços, as pessoas sabem quanto dinheiro gastamos em reforços, as pessoas sabem quanto o clube ganhou e valorizou a sua equipa, as pessoas sabem quanto é que o clube faturou por títulos ganhos, quanto reduziu a sua dívida, né? Porque este clube é um clube muito responsável, que paga a quem deve, e isso é que eu acho que é injusto, né? Estarmos numa competição onde uns têm preocupação de ter que pagar as suas despesas, as suas dívidas aos seus fornecedores, aos seus patrocinadores, pagar,
e outros não o fazem. Isso não é justo para a competição, mas é por isso que eu gosto de estar aqui, é por isso que eu gosto do Palmeiras, é porque nisso é diferente dos outros, pensa de maneira diferente, pensa fora da caixa, é um clube organizado, é um clube sustentável, é um clube que tem presente e tem futuro, é um clube que apostou há 5 ou 6 anos na formação, e que a formação a gente tem o retorno, depois de 7 ou 8 anos começa a ter o retorno, e os jogadores que demonstrarem durante a semana e de forma consistente que podem pertencer à equipa principal, eles vão ter a oportunidade. Aqueles que for preciso emprestar e rodar e voltar depois, porque a receita não é igual para todos, não é, é da base, jogou muito bem no sub-20 ou no sub-17, vai chegar aqui e vai dar, não sei, vai depender deles e do trabalho deles. O Vanderlá, tu me disse, são 2 anos, ele, quando nós chegamos aqui, ele estreou-se na Libertadores, não estavas aqui na pergunta há pouquinho, e por mérito próprio, pela forma, há uma coisa que os jogadores têm que ter, no futebol, se não houver intensidade e vontade, esqueçam a técnica, e são essas equipas que ganham, não adianta circo, esqueçam isso. Circo, já vai o tempo em que os jogadores resolviam os jogos sozinhos. Hoje, todos os clubes têm bons treinadores, todos os clubes têm núcleo de saúde e performance, todos os clubes têm condições para dar aos seus profissionais. Hoje o que faz a diferença são as capacidades volitivas. É quem tem mais vontade, quem tem mais fome. Esses são os que ganham. E a minha função não é reunir os melhores jogadores. É fazer a melhor equipa. Nem sempre os melhores jogadores fazem a melhor equipa. Esse é que é o segredo das equipas que ganham mais vezes ou que estão sempre nas finais. São equipas. E hoje toda a gente tem boas estruturas, boas condições, pode pagar por reforços, tudo. Isso não é sinónimo de vitórias. Eu acredito que com uma equipa forte, um elenco forte, onde todos trabalham para os interesses da equipa, esteja mais próximo de ganhar. E também não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Abel, boa noite. Você, durante a entrevista, falou que o time dessa vez estava com mais ou menos 70% da bateria e que nos últimos 20 minutos vocês já imaginavam que o time sofreria. E aí, mais ou menos nesse momento, você faz uma troca que alguns torcedores não entenderam, que saiu o Dudu, entre o Wesley. Eu queria saber, primeiro, se isso faz parte desse seu plano, dessa avaliação física da equipe. E uma segunda pergunta, vocês agora vão jogar no sábado, né? Você vai ter um tempo aí que é meio raro para você para trabalhar. Qual que vai ser o principal foco? O que vocês estão planejando assim, nesse momento que a gente vê que a equipe está um pouco mais desgastada? Qual que vai ser o grande foco de vocês nessa semana quase cheia aí que vocês vão ter de treino? Olha, reparem, não sou eu, se vocês virem as substituições dos grandes treinadores e dos treinadores brasileiros, há jogadores que são aceleradores de jogo, os pontas são aceleradores de jogo, e a partir de determinada altura começam a perder energia e só começam a jogar com bola. E vocês reparam, as melhores equipas, os primeiros jogadores a sair, centroavante, pontas, são os jogadores que é refrescar a equipa, é refrescar, senão então eu só tinha 11 jogadores. Dizia, presidente, só quero 11 jogadores e jogam sempre os mesmos. Não é assim que funciona. Hoje jogas tu, amanhã joga o outro e nós queremos rendimento, produção, golos. E, portanto, em relação a isso, faz parte, para mim é perfeitamente normal, aos 170 minutos, ter que trocar os pontas. Não é? Mas é comigo e é com toda a gente. São aceleradores de jogo. Chega uma altura que não há energia, não chega a ficar ali à espera que a bola me chegue para eu resolver, porque é preciso para a frente e para trás. E o golo acaba por surgir num envolvimento Wesley com o Vanderlá, isto para um bocadinho contradizer o que está disto. O futebol não é tirou este, meteu aquele e foi. Não é assim que funciona. Nós temos que olhar para a equipa, a equipa está precisada de energia, a equipa estava cansada, e eu sabia disso. E a outra pergunta era, desculpa? O que você planeja agora nesses 5 dias que você vai ter de trabalho até o próximo? Eu acho que até vou ficar maluco, não é? Com esta semana vai parecer um mês, não é? Não sei, agora é descansar, porque nós precisamos mesmo muito descansar, física e mentalmente, sobretudo mentalmente, porque é muito desgastante, e depois voltarmos quarta-feira outra vez, todos prontos para continuar a nossa caminhada, porque vai ser dura, vai ser difícil. Há muitos candidatos à mesma cadeira e, como te disse, é procurar em cada jogo e em cada treino, ou sobretudo em cada treino, nos prepararmos para o jogo seguinte.
Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes aqui. Abel, na publicação da comissão técnica, no livro que vocês publicaram, há um termo sobre jogadores bolsa, que vocês trabalham como formação do elenco. Queria que você explicasse esse termo para quem não teve a oportunidade de fazer a leitura do livro, e queria te perguntar quais são esses atletas e se o Endrick hoje é um jogador bolsa dentro do elenco ou ele ainda não entrou nesse patamar. Olha, isso já vem desde o tempo do Braga, né? O Braga não ganhou títulos com esta equipe técnica, mas ganhou muito dinheiro. O PAOK também não ganhou títulos, mas ganhou muito dinheiro. E eu mesmo sem ganhar títulos, pagaram por mim, né? O PAOK teve que pagar 3 milhões de euros, o Palmeiras pagou perto disso, mais as Libertadores que ganhamos temos que... E o Palmeiras e eu devolver dinheiro ainda, pagar ainda ao PAOK. E essa questão de bolsa tem muito a ver com isso, tem a ver com a aposta na formação. E a aposta na formação é metê-los num contexto de exigência muito maior. Porque, com todo respeito, pelos moleques de sub-17 e sub-20, existe uma escada e um degrau muito grande aqui no Brasil. Aqui. Tu na Europa tens equipa A, equipa B, sub-23 e sub-19. Okay? 4. Equipa A, equipa B, sub-23 e 19. Tem 4. E aqui tu passas do sub-19 para a equipa A. Saltas 2 degraus. Então a forma que nós temos, quer no Braga, quer no PAOK, quer aqui, foi quando chegámos aqui, já havia uma aposta do Palmeiras em jogadores da formação. O Patrick, o Renan, o Menino, o Danilo, já vinha com o Luxemburgo. E que pagou por isso. Porque apostar na formação tem os seus riscos. E pagou por isso. Pagou, porque quando se aposta na formação, há coisas que nós vamos comprometer. Muitas vezes os resultados esportivos estamos a apostar na formação. O que é certo é que nós aqui temos esses jogadores bolsa. E nós não é só um, nem dois, são 10. O Fabinho treina connosco diariamente. O Vanderlei treinava connosco diariamente. Todos aqueles jogadores que foram campeões da Copinha, e mérito para o seu treinador, vocês têm que se lembrar o seguinte: no ano anterior já tinham competido nos últimos 3 ou 4 jogos do Brasileirão, ou seja, foram sujeitos a uma exigência superior. Isto é uma experiência para eles espetacular, para o Vanderlei, para o Naves, para o Garcia, para o Fabinho, para o Bicalho, para o Gabriel Silva, enfim, todos aqueles que jogaram, que não me estou aqui a lembrar, mas no elenco eram 16, e que nós vamos dando a oportunidade quando temos. Agora, nós temos uma estrutura, temos 22 jogadores, temos 2 jogadores por cada posição, e o terceiro, porque é preciso ter muitos jogadores, é sempre o da base. E quando o da base demonstra, ou surge uma oportunidade porque há lesões, há castigos, ou por mérito, porque às vezes acontece como o Danilo impôs por mérito, se bem que houve uma altura a lesão do Filipe Melo, não é? E o Vanderlei foi igual, o Piquerez lesionou-se, o Jorge de fora, e ele por mérito próprio disse: estou aqui, olha, este é o Vanderlei. Gostam? Gostamos. Precisamos de contratar lateral esquerdo? Se calhar não, não é? Por mérito dele, porque tem 2 coisas: sabe o que é jogar no Palmeiras, está identificado com o clube, sabe quanto pesa esta camisola, e disse uma coisa para mim que é fundamental: eu quando entro para dentro de campo, eu tenho que deixar tudo lá dentro. Pode não sair o cruzamento, pode não sair o golo, porque hoje saiu tudo, mas pode não sair. Mas a entrega e o esforço é inegociável. E estes miúdos já vêm da base, estes moleques já vêm da base com isso. Não sou eu que os incuto neles, é a base. E isso é fruto do trabalho dos treinadores da formação, é fruto do trabalho dos diretores da formação. E mais uma vez, não é puxar a brasa à sardinha, mas quem quiser saber como se trabalha na formação de forma organizada, com uma ideia e com um fio condutor muito sério, é ver como... Mas o Palmeiras é exemplo em muitas coisas, não é? É exemplo em muito... Não é só nos títulos, não é só nos títulos. É exemplo como é que um clube tem que funcionar, como é que um clube tem que ser responsável, como é que um clube valoriza os seus funcionários, como é que um clube valoriza os seus profissionais. É exemplo e tudo. Não é só nos títulos, pois é fácil dizer... Eu antes de chegar, tudo o que eu estou a dizer aqui, o clube já era assim. Antes de eu chegar, o clube já era assim. E por isso é que eu me identifico com o clube, porque é ético. É um clube ético. E isso, eu identifico-me com esses princípios, com esses valores,
E pronto, o facto de ser verde já é, é algo que faz parte da minha vida, não sei porquê, mas é assim. Ok, galera? Fiquem bem. Tchau.